Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então para hoje eu trouxe uma discussão bem interessante também sobre o seguinte tema: qual a influência da genética no comportamento humano? Traduzindo em miúdos, em que aspecto há uma hereditariedade que é determinante no nosso comportamento dentro da sociedade? E aqui não sou meramente eu que estou criando essa discussão, mas ela já é fruto de estudos aprofundados por cientistas, tentando compreender como que nossas escolhas elas são ocasionadas ou causadas, se é por meio da genética ou se é por meio do ambiente, por meio da criação aí. Então vamos analisar um pouco um exemplo de dois irmãos gêmeos que foram criados separados por 39 anos. Agora eu vou entrar no texto para nos ajudar a clarear mais as ideias para essa discussão. Vamos lá, gente. Então aqui consta que em 9 de fevereiro de 1979, ou seja, fim da década de 70, os gêmeos idênticos Jim Lewis e Jim Springers se encontravam pela primeira vez. Separados no nascimento, os gêmeos viveram afastados por então 39 anos. Durante esse tempo não houve contato entre os dois irmãos. Eles nem se conheciam. Ou entre os dois conjuntos de pais adotivos. No meio de sua euforia pela redescoberta um do outro, quando eles começaram a ter uma noção que existia o outro, né, eles queriam se conhecer, os irmãos gêmeos tornaram-se cientes de uma série de semelhanças misteriosas em suas vidas e comportamentos. Vamos ver um pouco os detalhes, né, que foram compartilhados de suas vidas a partir do estudo. Então as semelhanças foram estas. Primeiro, ambos foram nomeados James por seus pais adotivos, ou seja, receberam como nome James. Ambos haviam se casado 2 vezes. Né? Outro aspecto, suas primeiras esposas eram chamadas de Linda, é um termo carinhoso entre eles. Ambos se casaram com mulheres chamadas Beth pela segunda vez. Ambos deram quase o mesmo nome ao seu filho mais velho, né, o primogênito, que era James Alan ou James Alan, né? Só aumentou mais um L ali. Ambos fumaram a mesma marca de cigarro. Ambos haviam servido como vice-xerifes, no caso a profissão deles, né? Ambos possuíam cães chamado Toy e tinham o mesmo hobby, que era fazer móveis em miniatura em oficinas de garagem. Passavam as férias na mesma praia do Golfo, né, na Flórida. Então aqui a gente vê vários relatos, várias características de semelhança entre esses dois irmãos. E dentro desse estudo, que já vem encabeçado aí por um bom tempo, o caso desses gêmeos gêmeos idênticos que foram criados separados, são um laboratório ideal para esses cientistas começarem a tecer argumentos relacionados como que a nossa genética ela pode interferir bastante no comportamento ali. Né? Então esse caso e milhares de outros como ele estão ajudando os cientistas a lidar com um dos mais antigos mistérios da humanidade. Qual? Em que medida o comportamento humano é influenciado pela hereditariedade, ou o ambiente, ou a genética, ou as experiências de vida, ou mesmo a natureza ou a criação. Então aqui eles fazem esse vasto estudo para tentar ver o que é determinante, né, nesse processo vamos dizer assim, do desenvolvimento do indivíduo. Dentro dessa ideia é legal pensar então em vários aspectos, porque um mês depois que eles foram descobertos, né, que os gêmeos Jeans se conheceram, o Dr. Thomas Bouchard, né, da Universidade de Minnesota, pagou-lhes para passar uma semana no seu centro de pesquisa. E lá ele fez vários testes. E quando não foi assustador o resultado desses testes, porque ao olhar o teste dos dois, parecia que era a mesma pessoa que estava fazendo, pelo grau de similaridade, né, de igualdade das respostas. E aí ele começou a perceber, né, que eles haviam muito em comum, mesmo sem se conhecer, sem ter influência nenhuma sobre o outro. Tanto no aspecto da inteligência, das habilidades mentais, né, dos gestos, do tom de voz, dos gostos, daquilo que não gostavam, que era incomum, né, e também das visões sociais, visões políticas que eles tinham, visões de moral, do que é certo e errado, e também visão religiosa. Então aqui acaba endossando um pouco
essa discussão desses estudiosos, né? Mas é interessante ainda pensar, né, que esse estudo, que acaba de ser relatado por mim e através desses cientistas, concentra-se numa possível influência dos genes das pessoas no comportamento delas. No entanto, é importante lembrar que há sempre muitas diferenças entre gêmeos idênticos. Não quer dizer que todos os gêmeos idênticos vão ter comportamentos todos iguais ou nada vai ser diferente, porque tem casos de diferença. Tem uma outra pesquisa também de outros irmãos gêmeos que os próprios cientistas destacaram que em um outro estudo, gêmeos idênticos que haviam sido separados pareciam desenvolver interesses diferentes por causa da criação, né, que eles tiveram, da educação. Tanto que um se despontou, no caso da musicalidade, a tocar piano. O outro, por sua influência adotiva, ele nem sequer interesse por piano tinha. Então tem algumas variantes e diferenças que aí se interpõem a influência determinante também da educação, da criação e do ambiente dentro dessas questões, né? Embora então o veredito sobre essa discussão inicial, né, se a genética ela influencia no nosso comportamento, e essas questões ainda estejam em andamento, né, nós não estamos fechando aqui a discussão, os cientistas comportamentais ainda estejam debatendo esses dados e tentando chegar aí a maiores comprovações. Muitos teóricos ainda afirmam que estamos muito mais determinados em nossas escolhas do que gostaríamos de pensar. E aí joga em questão aquela ideia da liberdade também, né? Se nós já estamos determinados geneticamente, em que aspecto somos livres, né? E se temos o livre-arbítrio, né? Em outras palavras, esses teóricos, né, cientistas, vão dizer que nossas decisões não são o resultado espontâneo do nosso livre-arbítrio, mas o resultado necessário de causas fisiológicas que operam em nós, assim como a nossa pressão arterial é determinada por causas biológicas. E aí, encerrando essa discussão, e aí nos resta a seguinte pergunta: e o nosso senso de identidade? Como que nós a construímos? É algo que nós procuramos deliberamos pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, somos livres e vamos construindo a quem somos, ou a quem queremos ser, ou a quem tornaremos no futuro? Ou se a gente joga tudo isso fora e fica com aquela ideia, estamos completamente determinados hereditariamente, ou melhor dizendo, geneticamente. Quero pensar que de ambos os lados sofremos influências e não fica muito claro qual delas exerce mais, mas que estamos suscetíveis tanto da hereditariedade quanto do ambiente, da criação e do espaço social. Então fica aí esse vídeo, essa discussão. Desde já agradeço aí a participação de vocês e fica ligado lá no canal, porque logo logo tem mais vídeos interessantes aí. Tchau, tchau, gente. Falou!